Olá! Eu vou começar a organizar os shorts aqui em vídeos e em seguida aí eu vou explicar por quê, tá bem? Eu estou demorando muito a colocar mais vídeos aqui, eu estou entregando mais shorts porque eu estou focando naquilo que eu prometi no meu site, que é melhorar os produtos, criar novos. Eu tenho também que adequar alguns que já foram criados e concluídos a algumas lojas que eu pertenço, que eu vou ter que seguir as diretrizes, tipo alguns tamanhos tem que modificar, certo? Além disso, como em outras épocas eu já andei perdendo várias animações pré-feitas, dessa vez eu perdi um HD de 2 terabytes inteiro. O HD foi completamente danificado e pela minha organização eu tinha outros HDs com backups, tinha backups na nuvem, eu pude aproveitar muitas coisas, mas outras que eram mais recentes eu perdi. Ainda bem que até as artes intuitivas recentes eu consegui recuperar. Então as antigas estavam guardadas em outros HDs externos, em backups, e essas novas eu consegui recuperar todas. O que eu perdi foram alguns materiais de vídeos até. Perdi algumas coisas mesmo, não consegui recuperar, mas não tem importância. Não é a primeira vez que eu passo por coisas desse tipo e eu sei lidar. Por quê? Porque eu sempre digo, é como eu digo até para minha filha, não importa o que a gente venha a perder, se a gente vai perder algum material que a gente fez, alguma coisa já construída, porque o construtor continua existindo. É só refazer. E não é a primeira vez que eu vou refazer algo, certo? Mas algumas artes para mim eram importantes, sabe? Algumas artes intuitivas digitais eram importantes e eu consegui recuperar todas. Isso aí para mim já foi uma grande vitória sobre esse acontecimento. E manter o equilíbrio é imprescindível para recriar, mas eu preciso de tranquilidade, de tempo também. Preciso de tempo e um tempo tranquilo para manter o equilíbrio e a constância nessa recriação. E como eu digo sempre, às vezes, quando uma coisa acontece de ruim, é porque tem algo bom até ligado àquilo ali para acontecer. E nesse caso eu até consegui algo que eu tinha pensado quando eu estava fazendo o backup da nuvem para o HD de 2 TB. Eu tinha pensado, era tão bom se tivesse um de 4. E engraçado, agora eu comprei um de 4. Então, no final das contas, certas coisas acabam acontecendo para a gente tomar uma iniciativa que a gente deveria ter tomado e não tomou. E eu fiquei um pouco apertada financeiramente, com essa compra, mas isso é mais um motivo para eu focar mais, me dedicar mais na criação e na melhora dos produtos que eu vou oferecer. Tem algo que eu acho muito curioso, porque a primeira vez que eu perdi muito material, aquele da animação, era infantil. Eram animações infantis, sabe? Iam ter historinhas e tal. Eu tinha preparado todos os personagens, várias posições, sabe? Para depois montar em cada história, para ficar mais fácil a montagem em cada história. Eu perdi tudo, certo? E agora, uma das coisas que eu não recuperei, agora que eu me lembrei, foram histórias, áudios que eu criei com histórias infantis. Estavam dentro do HD e foi perdido. Agora eu ainda posso conseguir essas histórias no Telegram, mas vai ser como procurar agulha num palheiro, Bem difícil com tantos áudios que eu já fiz nesse Telegram, que inclusive nas mensagens salvas eu deixava muita coisa, deixei também essas historinhas nas mensagens salvas, então eu vou ter que procurar lá se eu quiser ainda fazer, não animações, porque eu não tenho equipe para animação, certo? Então eu tenho que fazer livros que tem muito a ver comigo. Livros infantis vão
vão fazer parte dos meus produtos, certo? Os livros infantis, que há muito tempo já tenho um. Então, eu vou fazer outros, né? Vão fazer parte. Eu vou fazer uns no exterior e outros. Esses eu quero me dedicar mais aos brasileiros, certo? Inclusive coisas que eu ensino, né? Que eu quero mostrar, não é? Ensinar, orientar sobre renda passiva são para brasileiros mesmo. Não que eu fique dividindo o povo e tal. Eu não gosto muito dessa divisão, certo? Eu não aprecio exatamente um patriotismo, até certo ponto sim, porque o grupo precisa ter uma certa união, mas quando há uma união fechada demais, eu já andei falando isso em outros canais, no outro canal, em outros lugares, certo? Quando há uma panelinha muito fechada, uma bolinha muito fechada ao ponto de haver competição e conflitos, eu não concordo com isso, certo? Eu acho que a gente precisa fazer grupos por ressonância, tudo bem, para ter uma força ali naquilo que ressona, né, entre as pessoas, mas quando aquilo se prende demais a um grupo, ele é contraditório em relação às minhas ideias de unificação, certo? E sobre renda passiva para brasileiros é porque eu vejo que há uma diferença muito grande, né? Ainda há uma diferença, eu não posso nem falar em justiça, porque eu acredito numa engrenagem que há. Isso ajuda também a certas pessoas aprenderem o que é o progresso de si mesmos, entendeu? Então, por que eu estou aqui no Brasil com a moeda tão fraca? Por que eu estou com esse presidente ou com determinada coisa? Porque isso faz a pessoa refletir, né? E pensar no próprio progresso, no próprio progresso, no progresso daquelas pessoas que estão na mesma ressonância, né? Então, eu não vejo a coisa completamente como injustiça, mas não significa que a gente não possa misturar para que haja o progresso, porque um progresso só acontece na mistura. Às vezes, quando você está na bolinha muito fechada, você fica naquela coisa sempre sem caminhar. Quando você mistura com algo que está melhor em algum ponto, certo? Aquilo que está melhor em algum ponto vai facilitar para aqueles que não está tão bem naquele ponto. Então é muito necessária a unificação e a mistura dentro daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente é capaz, né? Porque algumas coisas são tão diferentes que a gente não consegue lidar. Existem fatores emocionais, culturais e uma série de outras coisas envolvidas nisso. Então, a gente tem que respeitar também os nossos limites, tentando ultrapassar de uma forma que a gente não se agrida, certo? E aqueles que gostam de ultrapassar de forma agressiva, isso já faz parte deles, não é de fato uma agressão, né? Mas para aqueles que percebem como uma agressão, tem que tomar cuidado para não fazer isso contra si, porque isso é um desalinho. E quanto voltando, né, à história da renda passiva, eu vou mostrar para vocês os meus conhecimentos, as minhas experiências e o que eu vou adquirindo no decorrer dos passos que eu estou dando também nessa direção, que é um pouco diferente da que eu costumava dar muitos anos atrás como designer internacional, certo? É um pouco diferente, mas tem uma certa semelhança. E por isso se torna até mais fácil eu fazer isso aqui, por eu já ter algum conhecimento. Mas vai prevalecer a parte de entretenimento, de speed painting, coisas desse tipo, porque é mais rápido e porque agrada. Eu gosto de ver isso. Alguns youtubers se entretêm com ASMR, eu acho muito legal aquilo, nossa, acalma, sabe? E você fica eu gosto de ver ASMR ligados à arte e artesanato, eu gosto disso. Gosto também de ver criação sei lá, eu gosto de ver criações, certo? Então, acalma a gente e a pessoa não diz uma palavra, fica só vendo ela fazer aquilo numa tranquilidade e ouvindo só o barulho do material
né, e da construção daquilo, é muito interessante, sabe? Eu acho, para quem sofre de ansiedade ou para quem está precisando relaxar um pouco antes de dormir, eu acho interessante esse tipo de entretenimento. É para bem-estar também isso aí, né? Então, eu não posso fazer ainda isso porque eu não tenho eu não tenho ainda o microfone adequado para esse tipo de apresentação no YouTube, mas eu vou fazendo outras que eu pelo menos considero que seja entretenimento para mim, então para alguém que ressonar, né, vai ser também. Eu até aprendo com com Speed Paint, eu aprendo com só em observar alguns canais, eu acho muito interessante esse tipo de entretenimento mesmo sem aula, sabe? Aliás, eu acho isso é uma coisa minha, certo? Às vezes eu acho a aula cansativa, eu acho demorada demais. A pessoa explica e sabe, a pessoa vai explicando e a gente quer ver uma coisa mais na frente, não é aquilo que a gente quer ver. E a gente já está um pouco mais na frente do que a pessoa está explicando. Então, é, é uma tendênciazinha à pressa, à ansiedade. Há alguns anos atrás, eu tive por alguns meses ansiedade patológica, né? Então eu tenho uma tendência à pressa. Então é muito importante para mim que eu tenha esse autocuidado de querer fazer as coisas mais lentamente, sair mais da mente, ficar mais na alma e fazer as coisas mais num fluxo mais suave. É importante para mim. Então pode ser que tenha alguém aí que se identifique, né, com isso. Mas eu tenho essa tendência da pressa. Então quando eu vou assistir aula, às vezes eu acho um pouco enfadonho, sabe? E eu prefiro observar. Eu aprendo mais observando do que sendo instruída com palavras e, sabe, e coisas assim, mostrando e tal. E tutorial para mim é muito cansativo, é muito lento, é muito minucioso e me deixa impaciente. E talvez seja até um exercício para uma paciência assistir um tutorial, mas eu não gosto de tutoriais, eu não gosto de assistir, não gosto de fazer, mas até faço alguns, assim, quase tutoriais, né? Mas eu não aprecio muito. Então isso sou eu, né? Eu não preciso também esperar que todos que venham aqui tenham que ser igual a mim em todos os sentidos, em todos os pontos. Não, eu sei que às vezes a gente fica num canal porque a gente ressona em um ponto só. Às vezes não precisa ressonar em tudo. Mas tem um ponto que é muito interessante, a gente vai e fica naquele canal, né? A gente continua ali por um determinado, por alguma coisa que seja interessante para nós. Isso eu sou assim, eu faço assim, eu acredito que muitos façam porque nós costumamos ter muitas coisas em comum, mesmo sendo diferentes, né? Se a gente for observar os seres humanos, tem muitas coisas parecidas, mas a gente parece em parte com um, em outra parte com outro, em outra parte com outro. E tem aqueles que parecem muito e aqueles que são muito diferentes. É assim. Mas no final das contas, todos nós somos únicos, porque por mais que a gente aparente com alguém quase igual a gente, ainda tem alguma coisa que difere, e isso é um dos presentes do todo Deus, é uma das dádivas do universo, é, é a gente, é ter algo de único para oferecer ao mundo e a nós mesmos, certo? E como quem me conhece sabe que eu acredito, né, que tudo é um, mas tudo é único também. Eu acredito nesse princípio universal. Tudo é um e tudo é único. Quer dizer, existe um todo que é tudo, o Deus, ele é tudo, mas ao mesmo tempo existem os fragmentos de Deus que são únicos, são singulares. As singularidades são realmente únicas. É assim que eu vejo as coisas. Essa é uma das minhas crenças, que não precisa necessariamente ser a sua, certo? Mas não significa que a gente não possa ser semelhante a algum outro ponto e que apesar da diferença nisso, a gente pode continuar numa harmonia, entende? A questão das bolhas e das caixas e das panelas extremamente fechadas, que às vezes a gente deixa de aprender alguma coisa com o outro ou de respeitar o outro por conta das diferenças, entendem? Então, é isso aí.
aqui eu concluo a apresentação da junção dos shorts, da criação dessa arte intuitiva, que eu nomeei de Sunflower Meeting. E então, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. Um abraço fraterno bem carinhoso e até a próxima!